Olá pessoal, aqui é Alan Duarte do blog Saúde com Ozônio. Hoje eu estou aqui com o professor Vilfredo. Ele vai falar um pouco para a gente sobre as aplicações com ozônio. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alan. Que Muito ótimo. obrigado mais uma vez. As aplicações do ozônio são bastante grandes e temos equipamentos segmentados praticamente por cada tipo de aplicação. Não podemos utilizar um equipamento da área médica na agricultura, por exemplo. As capacidades são diferentes e queremos fazer tratamentos diversos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a medicina. A medicina já tem uma história de mais ou menos 40, 50 anos de uma forma formal, científica. Como é que se sabe que é científica? Porque nós temos livros. Eu não estou falando aquilo que é da minha cabeça, o que eu estou inventando. São livros feitos na Espanha, em Cuba, na Itália, na Alemanha, né? São livros que atrás de cada capítulo tem muitas referências bibliográficas. Temos o protocolo de Madrid, que mais ou menos nos dá um parâmetro de como utilizar ozônio na medicina. Temos revistas científicas que estão publicando trabalhos de aplicação de ozônio. Então, não é charlatanismo a ozonioterapia. Tem uma base científica bastante sólida. E o que faz na medicina? Faz diversos tipos de tratamentos. Por quê? O ozônio, quando é aplicado no paciente, ele estimula o sistema antioxidante e começa a corrigir o sistema imunológico. Aí você pode pensar, o sistema imunológico é a pirâmide de nossa saúde. Não, você pode tratar muitas doenças. Então, tem livros que mencionam 200, tem outros que falam 250. Eu prefiro não falar números. Prefiro mencionar de que a ozonioterapia traz um benefício grande na saúde através da forma sistêmica que se aplica e da forma tópica quando se aplica em feridas, e o paciente tem uma melhora de qualidade de vida. Muitas vezes as doenças são remitidas até a cura e muitas vezes se utiliza como um coadjuvante na melhora da qualidade de vida. Então, eu recomendaria depois, quem sabe, numa outra oportunidade, fazer essa lista ampla de medicina, porque fazer uma lista assim, um processo bem curto, teria que ler um livro ou listar todos eles aí. Mas certamente podemos fazer isso. Mas não vou interromper porque temos a parte de odontologia. Certo. A parte de odontologia, por exemplo, o que se utiliza na odontologia? Se utiliza uma água ozonizada, se utiliza o gás que a máquina nos brinda, de forma controlada com concentração e volume, e se utiliza o óleo ozonizado. Óleo ozonizado que não tem mais ozônio e sim tem peróxido. Então, esses níveis de peróxido são quantificados para trazer todo esse benefício. Então, importante ressaltar também, professor, que na área de odontologia já está regulamentado o uso da ozonioterapia. Certo. Então, na odontologia já está regulamentado, já se está utilizando, e os benefícios grandes que está trazendo a água ozonizada são bastante grandes. No mês de junho, nosso encontro científico internacional, nós vamos ter trabalhos publicados com essa água ozonizada, que é água tão inocente, mas que traz muitos benefícios. De outro lado, temos na medicina veterinária. Na medicina veterinária, já se está utilizando de forma bastante massiva, tanto em pequenos animais, em grandes animais, e também no gado que produz leite, que produz carne. Porque quando nós temos o gado que faz leite, o maior problema que se tem são as mastites. E a gente está trabalhando para fazer a prevenção das mastites e o tratamento das mastites. O que seriam as mastites? São as infecções que aparecem na urbe da vaca devido ao ressecamento da pele, ou às vezes quando fazem a ordenha, a urbe fica aberta e a contaminação entra, e aí vem uma infecção. E o benefício é diretamente para quem consome o produto, que somos nós, né? Também porque evita o descarte desse leite. Normalmente, quando a vaca está com mastites, o leite às vezes é descartado. Então, às vezes as vacas são tratadas com antibióticos. Esses antibióticos não podem estar no leite. Isso tem um controle já oficial dentro da área de alimentos, né? E temos um livro
que nós fizemos a tradução junto com o Instituto Brasileiro de Ozônio, da professora Sulit, uma pesquisadora cubana que acompanha a ozonioterapia há quase 30 anos. Então, este livro inicialmente estava em espanhol, eu fui o personagem que incidiu nela para ela fazer o livro, e hoje em dia nós temos este livro em português. E temos aqui no Brasil. Então, não é falta de literatura, nem falta de conhecimento científico. Esse livro, se quiser adquirir, como é que faz para comprar esse livro? Pode entrar no site do Instituto, ivo3a.com.br, e aí pode entrar no link, fazer o pedido do livro. Muito bom. Temos outras aplicações do ozônio. Ozônio no ambiente, desinfecção de ambientes. Se está utilizando já praticamente de forma bastante comum na desinfecção dos carros, porque o carro, quando tem o filtro de ar-condicionado, é o local onde se formam os bolores, não? Os fungos estão presentes aí. E muitas vezes o cheiro muda do carro por causa da umidade, se sente esse bolor. Então, o que se deve fazer? Se deve retirar o filtro, higienizar com ozônio e depois colocar um filtro novo, não? Então, qual é a validade de um filtro? Se recomenda mais ou menos trocar 2 vezes por ano. Isso é o que se está fazendo nos carros, não? Antigamente se fazia com um produto clorado, hoje em dia está proibido esse produto. Então, todas as empresas que fazem higienização de carros estão utilizando geradores de ozônio. São geradores de ozônio adequados para este processo. Da mesma forma, eu posso desinfectar as clínicas, os consultórios, as salas cirúrgicas. Isso já está acontecendo em muitos lugares. Então, tem que adequar o sistema de ar-condicionado. Não adianta eu querer ter benefício, mas como é que eu tenho que preparar esse ambiente? Perfeito. Isso que é importante. Na área de alimentos também o ozônio ele pode ajudar bastante, né? A gente consumir um produto melhor em casa, tanto vegetais quanto frutas, legumes e verduras. Sim, na área de alimentos a primeira função de ozônio é desinfecção. Se desinfecta e devido a essa desinfecção você aumenta a vida de prateleira dos alimentos. Certo. E a outra função que está crescendo cada vez mais é a degradação dos agrotóxicos. Nós temos pesquisas feitas nas universidades aqui do Brasil, não é só lá fora. Então isso não é charlatanismo, você pode entrar na internet e buscar os trabalhos científicos. Degradação de agrotóxicos com ozônio, você vai encontrar uma quantidade bastante grande. Tá? De outro lado, temos as piscinas que devem ser tratadas com ozônio. Em muitos casos, quando são piscinas públicas, se tem que utilizar o cloro residual, não? Com uma concentração mínima de cloro, com a finalidade de que a água fique resguardada, porque o ozônio tem uma vida média na água de aproximadamente 20 minutos. Em função disso, nós precisamos ter o cloro residual, sobretudo quando se trata de piscina pública. Que benefícios traz o ozônio? Primeiro, a oxigenação da água. Essa oxigenação já traz um benefício bastante grande para todos nós, através da pele, todo esse processo. Com certeza. E segundo, é de que você não tem subprodutos tóxicos gerados como quando se utiliza o cloro. O cloro, o problema do cloro é a cloramina. A cloramina que irrita os olhos, deixa o cabelo duro. Então, esse é o benefício que está trazendo. Já está comprovado que o uso do cloro é cancerígeno. Tá? Não sei até que grau isso compromete, mas quanto mais você puder evitar, e eu acho que o ozônio seria um complemento bem eficiente para utilizar em piscinas, por exemplo. O cloro realmente não é cancerígeno de forma direta. O cloro, quando forma outros subprodutos, é que é cancerígeno. Por exemplo, temos tratamento de água. Tratamento de água, quando se faz a coleta de água, nós temos uma carga orgânica bastante alta. Quando utilizamos cloro para a desinfecção disso, nós vamos formar o que se chama organoclorado. Certo. Esse que é cancerígeno. Então nós temos que se chama THM, tem limites permissíveis para evitar isso. Então se pode trazer um benefício bastante grande fazendo um pré-tratamento da água com ozônio. Esse pré-tratamento ajuda à redução dos surfactantes.
evita a formação de grandes quantidades de lodo. Vai ter lodo, não tem problema, porque vai ter, mas não vai ter naquela quantidade. Além disso, os subprodutos dos surfactantes vão ser reduzidos. Vocês sabiam de que o maior problema de tratamento de água é o lodo residual? Porque não tem onde colocar esse lodo. Esse é um problema bastante grande. Nós temos aqui ozônio na recuperação de solos e recursos hídricos contaminados por mineração. Não é coisa que estou falando. Está escrito aqui, trabalhos feitos com a degradação de contaminantes nos solos. Se está utilizando para tratar terras, por exemplo. Dá para ver que o ozônio ele tem uma aplicação muito grande, né, professor? Isso tudo ele se resume a você ter uma responsabilidade socioambiental, né? Sim. E também na área de saúde, que as pessoas precisam conhecer que é essa maravilha que é o ozônio. Este livro já tem mais de 50 anos, que estão fazendo uso de ozônio em tratamentos de águas na Europa, sobretudo. Não? Tem muitos capítulos aqui onde mostra estações de diferentes cidades da Europa onde estão utilizando ozônio. Nos Estados Unidos tem estados como Califórnia, que é 100% tratado com ozônio. Carolina do Norte é 100% tratado com ozônio. E alguns outros estados já estão adequando mais ou menos a este uso de ozônio. Fica uma lição aqui para nossas autoridades, para que dê atenção a essas informações, porque além de tudo isso, o ozônio ele é barato. Ele vai reduzir custo também de tratamento, tanto na parte de agricultura, tanto na parte de água e também na parte de saúde. Como a gente já sabe, tem um estudo feito pela economista, né, Celina Ramalho. Se o ozônio hoje fosse utilizado no SUS, por exemplo, a economia seria de 20% a 80%. Isso é muito impactante. Sim, às vezes quando se fala barato, muita gente diz, confunde, não? Ah, mas esse barato e esse equipamento custa tão caro. Sim. E ele compara com 1 litro de cloro. Com certeza. 1 litro de cloro certamente é mais barato que um equipamento. Sim. Mas um equipamento de ozônio, a duração dele é pelo menos de 5 a 10 anos. Então, se você divide o custo desse ozônio em 5 ou 10 anos e você evita a compra de uma série de produtos, você vê que no final o ozônio acaba sendo mais barato. Então, considero, por exemplo, uma das aplicações mais importantes de ozônio na água é na degradação dos microcontaminantes. Esses microcontaminantes são causadores do problema endócrino na sociedade. E não só na sociedade, sino nos animais aquáticos. Tem trabalhos publicados na Flórida, nos Estados Unidos, onde os jacarés são cada vez mais fêmeas. Os peixes são cada vez mais fêmeas. Porque as águas têm resíduos farmacêuticos. De onde vêm esses resíduos? De todo o que nós tomamos. Resíduos hormonais, que os sistemas convencionais de tratamento não eliminam isso aqui. Então, atrás desses resíduos, quantas doenças nós temos? Nem sequer conseguimos quantificar. Nós não temos um sistema de saúde que diga, a causa disso aqui foi isso aqui. E também é outro trabalho muito interessante a ser feito. Mas, enfim, o ozônio ajuda a degradar estes microcontaminantes. E não é só o ozônio, porque o ozônio é parte de um processo oxidativo avançado, que também se utiliza ultravioleta, peróxido, juntamente tudo isso ajuda a degradar os agrotóxicos. Os microcontaminantes, desculpe. Então, no caso de uma indústria farmacêutica, por exemplo, a indústria farmacêutica ele não joga o esgoto no esgoto comum. Imagina a quantidade de fármacos que pode ir aí. Então, eles utilizam ozônio, peróxido e ultravioleta para eliminar estes resíduos, né? Então, isso é importante de que, às vezes, a gente fica jogando remédio que sobrou no esgoto. Nós temos que medir as consequências disso que vem depois. A responsabilidade tem que ser de todo mundo. De todo mundo. Na área da agricultura, qual é o benefício do uso do ozônio? Na área da agricultura se está utilizando ozônio para a fumigação de silos, por exemplo. México e Estados Unidos têm os silos de milho já sendo ozonizados de forma industrial. Aqui no Brasil, nós temos já de forma assim, laboratorial, em uma escala já grande de piloto, e eu imagino que em breve
os interessados vão começar a incorporar ozônio. E qual que é o benefício que o ozônio traz ali para a cultura do milho? Então, o primeiro benefício que traz no milho é evitar o agrotóxico residual no alimento. Isso é o primeiro fato. Não? Agora, o segundo fato é de que não tem efeito residual isso aqui. Não tem efeito residual tóxico. Por exemplo, o Brasil teve que devolver muitas cargas de grãos da China por causa dos agrotóxicos presentes nestes grãos. Então, o ozônio podia ajudar em todo este processo. Com certeza. Tá? De outro lado, na agricultura se está utilizando na fumigação de sementes. Uma boa planta cresce desde que não tenha fungo na semente. Esse é o processo. Então, o ozônio atua como um fungicida. E também temos doses adequadas, tempos adequados para este processo. Então, não é só colocar ozônio e depois vai dizer, esse professor falou, mas ele é um mentiroso, porque a planta continua crescendo errado. Então, tem que fazer as doses adequadas, o tempo adequado, e isso... E utilizar o gerador de ozônio adequado para o processo também, né? Com certeza. Infelizmente, hoje a gente tem visto que isso não está sendo respeitado em relação à técnica, né? Mas isso aí, professor, eu gostaria de agradecer aqui em nome do nosso seguidor por mais essa palestra. Tenho certeza que foi esclarecedora, né? Que a gente abordou diversos assuntos de tratamento, de aplicação do ozônio, que vão somar aí no conhecimento que a gente está oferecendo aí para o nosso seguidor. Tá bom, professor? Muito obrigado a você. Você aí, continua conosco.